vasto, misterioso, o maior planeta no sistema solar. Praticamente todo formado de gás, esse mundo violento com ventos de mais de 640 km por hora e tempestades 2 vezes o tamanho do planeta Terra, também pode ser o protótipo de como os planetas são formados. E em uma das 4 maiores luas de Júpiter, pode estar a resposta para a mais importante de todas as perguntas. Sob esses imensos lençóis de gelo, a humanidade poderia finalmente descobrir se existe vida alienígena. Missões espaciais de última geração estão desvendando os segredos desse gigante enigmático. Mistérios da ciência. Júpiter. Nos últimos 50 anos, missões espaciais têm revelado mundos que nunca poderíamos ter imaginado, desde as montanhas de Marte aos lagos de metano de Saturno. No entanto, um planeta atrai nossa imaginação mais do que qualquer outro. O maior de todos eles, Júpiter. Quase tudo o que sabemos acerca de Júpiter vem de uma missão, Galileu, lançada a bordo do ônibus espacial Atlantis em 1989. Cada nova descoberta feita por ela aumenta nossa compreensão acerca de Júpiter e suas luas. Ela pode também vir a revelar evidências sobre a formação do próprio sistema solar. "11 vezes maior do que o planeta Terra, mas provavelmente sem uma superfície sólida, Júpiter é uma bola de gás e líquido de mais de 144 mil quilômetros de largura, com super relâmpagos 1000 vezes mais poderosos do que os mais fortes a atingir o planeta Terra, além de um sistema de anéis como o de Saturno, porém tênue demais para ser captado por nossos telescópios. A Grande Mancha Vermelha, uma única e vasta tempestade com ventos de mais de 400 km por hora, é tão grande que poderia engolir o planeta Terra 3 vezes. 63 luas orbitam esse gigante. Galileu irá estudar 4 delas: Io, Europa, Ganymede e Calisto. Cada uma seria um belo objeto de estudo para uma missão espacial. Cientistas esperam encontrar mundos mortos e sem vida a mais de 800 milhões de quilômetros do Sol. Io, a lua mais próxima de Júpiter, é ligeiramente maior do que a lua do planeta Terra, mas Io está longe de ser desprovida de vida. Enormes colunas de fumaça de dióxido de enxofre chegam a centenas de quilômetros no espaço. Uma superfície muito peculiar com vermelhos e amarelos que chegou a ser apelidada em inglês de Pizza Moon, lua de pizza. Ganymede, a maior lua, é um mundo de cicatrizes e neve congelada. E Europa, a mais misteriosa de todas. Sua superfície congelada pode ocultar um oceano líquido abaixo, e onde há água poderia haver vida. Uma nova geração de sondas está programada para explorar os mistérios do sistema jupiteriano, Juno Europa Explorer e a sonda submarina Endurance. 3 missões, um objetivo: finalmente revelar os segredos desses mundos alienígenas. Missões que antecederam Galileu só conseguiam fazer observações à distância. Nos anos 70 e início dos anos 80, Pioneer e Voyager nos deram vislumbres extraordinários de Júpiter e suas luas, mas levantaram mais perguntas do que as responderam. Como foi que Júpiter se formou? O que provoca suas vastas tempestades? E por que suas luas são tão ativas geologicamente? Antes que essas perguntas possam ser respondidas, a equipe tem de superar um problema simples: o de que Galileu é incapaz de levar combustível suficiente para chegar a seu destino. Engenheiros da NASA precisam de uma outra maneira de chegar até Júpiter. Então, os engenheiros encontraram uma solução brilhante. Não iríamos mais para Júpiter, mas começaríamos indo para Vênus. Voando próximo de Vênus e então da Terra, e usando o método de estilingue gravitacional,
Galileu rouba a energia dos planetas para acelerar em direção a seu destino final, Júpiter. Quando Galileu chegar depois de uma viagem de 6 anos, uma pequena subsonda se soltará dela e mergulhará nas profundidades da atmosfera de Júpiter. Essa subsonda terá menos de 1 hora para analisar o espaço a seu redor antes de ser esmagada pela pressão extrema. Todos esperam informações extraordinárias de Galileu. Mas primeiro a subsonda precisa chegar lá. Apenas 18 meses depois de seu lançamento ocorre um desastre. A antena de Galileu, guardada como um guarda-chuva, não abre. Aquilo foi mais do que devastador. A antena tinha de abrir. Sem a antena, achávamos que a nave basicamente não conseguiria completar sua missão. Na Terra, engenheiros da NASA fazem de tudo para resolver o problema. Houve tentativas de sacudi-la para que abrisse. Imaginava-se que ela talvez estivesse apenas emperrada. Houve tentativas de fazê-la ir para cima e para baixo para tentar fazê-la abrir. Agora, existe apenas uma maneira de evitar que a missão seja um fracasso total. Usar a antena secundária de Galileu de baixo ganho para enviar dados para a Terra. Mas existe um problema. A transmissão da antena secundária é 10.000 vezes mais lenta. Por isso, apenas uma pequena porcentagem dos dados captados por Galileu chegarão até a Terra. À medida que a nave se aproxima do final de sua viagem, um enorme cometa está em uma rota de colisão com Júpiter. Galileu está em uma posição ideal de observação. Ela poderia encontrar pistas para uma das perguntas mais importantes sobre a história de Júpiter: como ele foi formado? Até agora, cientistas acreditam que Júpiter seja formado pelos restos do nascimento do Sol, um planeta primitivo congelado no tempo. Se for esse o caso, o Sol e Júpiter terão composições químicas muito semelhantes. O impacto do cometa irá agitar elementos químicos da parte inferior da superfície e isso permitirá que as equipes os analisem e vejam se a teoria se mostra verdadeira. Os cientistas estão prestes a descobrir mais do que imaginam. Eu não consegui acreditar que iríamos ter a oportunidade de ver um corpo no sistema solar chocar-se contra outro. Tivemos uma visão de perto desse acontecimento singular. O nome do cometa é Shoemaker-Levy 9, ou SL9. David Levy faz parte da equipe que o descobriu. Aquela seria a primeira vez que um cometa colidiria com um planeta. A primeira vez que se tem registro na história. E não fazíamos ideia do que aprenderíamos com aquilo. Chega o dia. No topo de montanhas e no espaço, mais telescópios do que nunca estão apontados para o mesmo ponto do céu. À medida que o cometa se aproxima, a enorme gravidade de Júpiter o faz em pedaços. Agora, 20 fragmentos distintos atingirão o planeta, alguns deles com 1,5 km ou mais de largura. Astrônomos no mundo todo estão prestes a testemunhar algo incrível. Um a um, os fragmentos atingem o planeta. O maior deles libera tanta energia quanto 300 milhões de bombas atômicas. Uma bola de fogo sobe mais de 3.200 quilômetros acima do topo das nuvens de Júpiter. Cada fragmento produz uma nuvem de impacto distinta. Visíveis como nódoas negras no hemisfério sul de Júpiter, elas são do tamanho da Terra. A primeira coisa que vimos com cada impacto foi a coluna de poeira e gás captados por Galileu ou pelo telescópio espacial Hubble. O que vimos em seguida foi a formação dessas grandes nuvens negras por todo o hemisfério sul de Júpiter. Mas a verdadeira surpresa não vem das nuvens, mas das ondas de choque enviadas pelos impactos através da atmosfera superior. Há apenas uma explicação. E para os astrônomos ela é uma revelação. Quando o SL9 se chocou contra Júpiter, foi como uma pedra caindo em uma piscina. Aquilo formou ondas. E a velocidade das ondas depende da quantidade de água na atmosfera. E a velocidade foi maior do que imaginávamos. Por isso, presumimos que havia mais água do que havíamos esperado. É possível ver isso aqui. Você pode ver as ondulações se espalhando. E foi a velocidade com que os círculos cresceram
que nos levou a crer que havia mais água do que esperávamos. A descoberta é uma surpresa. Ela significa que a composição de Júpiter é diferente da do Sol. Ela ameaça abalar tudo o que os cientistas pensam saber a respeito da formação de Júpiter. Uma nova teoria é necessária. Em 17 meses, Galileu irá chegar e analisar a química de Júpiter diretamente. Somente então a equipe pode solucionar o mistério. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Vamos assistindo Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Um ano após o cometa SL9 atingir Júpiter, Galileu está em sua aproximação final. Há muita coisa em jogo. Hoje, cientistas sabem que Júpiter pode ter 10 vezes mais água do que se imaginava. Se assim for, eles podem ter de encontrar uma explicação totalmente nova para a formação desse mundo singular. A primeira tarefa de Galileu será medir diretamente a química da atmosfera de Júpiter, incluindo a quantidade de água. Galileu irá enviar uma pequena sonda para as nuvens de Júpiter. A sonda também irá medir as velocidades do vento e temperaturas em diferentes profundidades para tentar explicar por que o clima é tão violento, além de responder à grande pergunta: seria Júpiter um primo do Sol, há muito tempo perdido ou algo completamente diferente? O controle da missão dispara 3 parafusos explosivos. A pequena sonda se solta de Galileu. Seu objetivo: penetrar a atmosfera de Júpiter. Com a sonda a caminho, Galileu aciona seus motores, estabelecendo um novo curso para trazê-la para a órbita ao redor de Júpiter. As imagens captadas serão milhares de vezes mais detalhadas do que qualquer outra já vista. E então, 2 meses depois, desastre. O gravador usado para registrar os dados vitais fica emperrado. Descobriu-se que se esse gravador fosse usado a velocidades muito elevadas, a fita poderia ficar quente e emperrar. Por isso, projetamos novamente a missão para que usássemos apenas as velocidades mais baixas do gravador e não usássemos a coisa toda. Aquilo, juntamente com o que havia acontecido com a antena, limitou a quantidade de informações e a velocidade com que conseguíamos remetê-las para a Terra. O mau funcionamento do gravador é um duro golpe. 5 meses haviam se passado desde que Galileu lançara sua sonda. Logo, ela irá mergulhar na atmosfera de Júpiter para medir sua água e outros elementos. Depois do impacto do cometa SL9, cientistas buscavam respostas a perguntas fundamentais acerca da formação de Júpiter e de outros planetas. Será que essa minúscula sonda conseguiria lhes dar a resposta que eles esperavam? A pequena sonda precisa entrar na atmosfera de Júpiter com exatidão e no ângulo correto. Inclinada demais, ela irá se queimar. Baixa demais e ela irá pular como uma pedra jogada na água. Foi tudo calculado para acontecer no ângulo certo e havia um grande escudo de calor que estava protegendo isso tudo. Acompanhar a sonda trouxe momentos de muita tensão. 2 minutos de desaceleração aerodinâmica deixam a sonda mais lenta, à velocidade do som. Um paraquedas de desaceleração é aberto e então a sonda desce silenciosamente. Há um momento em que a sonda se aproxima e não é possível recebermos sinais de rádio, devido ao imenso calor que está sendo gerado à medida que ela atinge a atmosfera. À medida que a sonda desce lentamente através de mais de 200 quilômetros de atmosfera, ela coleta os dados e os envia para Galileu e então para a Terra. E ela está tentando medir todos os componentes que estão indo para Júpiter. Do que é feito? Enxofre? Quais são os gases nobres? Neônio, argônio, criptônio? Qual a quantidade? Qual a quantidade de água? À medida que a sonda mergulha na atmosfera de Júpiter, cientistas estão convencidos de que irão encontrar a camada de vapor de água revelada pelo cometa, dando-lhes pistas vitais quanto à criação do planeta. Eu cheguei até mesmo a anunciar uma previsão em um encontro científico, propondo uma aposta de $10 com qualquer um na plateia. Apostei que a sonda iria encontrar mais do que uma determinada quantidade de água. Mas, em vez de água, a sonda se movimenta através de tênues gases. Ela está entrando em uma forte corrente de ar descendente, uma passagem seca entre as nuvens. Onde está a água que eles esperavam encontrar? Júpiter deve ter áreas secas e locais úmidos.
Isso não é o que eles esperavam. Descobriu-se que Júpiter tem alguns padrões meteorológicos a longo prazo, pontos que se movem, que eles não haviam percebido que estivessem ali antes. A equipe da Galileu está ansiosa. A sonda mergulha mais fundo, mas ainda não há praticamente evidência alguma de água. Menos de 1 hora de dados está prestes a revolucionar nossa compreensão acerca da formação do Sistema Solar. A sonda realmente detecta grande proporção de elementos mais pesados como argônio, criptônio, carbono e nitrogênio. Ela encontra níveis 2 a 3 vezes mais elevados do que os encontrados no Sol. Esses elementos se condensam apenas a temperaturas extremamente baixas. Mais baixas do que as temperaturas encontradas na posição atual de Júpiter. Ficamos sabendo que a atmosfera de Júpiter tem elementos químicos levados com material muito frio do sistema solar externo. Para astrônomos, a descoberta é surpreendente. A presença desses elementos significa que Júpiter deve ter se formado de uma maneira muito diferente da do Sol. Essa pequena sonda nos mostrou, em um mergulho, que todas as nossas ideias acerca da formação dos planetas estavam erradas. Não compreendíamos como os planetas haviam se formado e não compreendíamos o sistema solar primitivo. As descobertas da pequena sonda chocam a comunidade científica. Poderia o planeta gigante ter se formado mais além no sistema solar, onde é mais frio, e então migrado para sua posição atual? Ou teriam cometas ou asteroides trazido os elementos pesados e água até ele? Depois de 58 minutos, e antes que as respostas fiquem claras, a sonda cai silenciosamente, incinerando-se na atmosfera interna de Júpiter. A sonda deu aos cientistas alguns insights extraordinários sobre a atmosfera e formação de Júpiter, mas a grande pergunta ficou sem resposta. Em 2011, uma nova missão, Juno, irá tentar encontrar a resposta. Ela irá voar mais próxima de Júpiter e reunir mais informações do que nunca. O que realmente estamos querendo com Juno são os ingredientes. A partir dos ingredientes de Júpiter, poderemos encontrar a receita, e é isso que irá nos dar informações a respeito da formação dos planetas. Agora que a sonda completou seu trabalho, é hora de Galileu, a quase 210 mil quilômetros acima de Júpiter, voltar sua atenção para um outro antigo mistério: as condições atmosféricas do planeta. Como é que tempestades 3 vezes o tamanho da Terra podem se tornar tão grandes e durar mais de 300 anos? As condições atmosféricas em Júpiter envolvem um redemoinho de nuvens, tempestades com relâmpagos e enormes vórtices como furacões. Para a equipe da Galileu, isso é um mistério. No planeta Terra, um clima assim é fomentado pelo calor do Sol. Mas Júpiter está a mais de 800 milhões de quilômetros de distância, portanto, deve haver uma outra fonte de energia. Sua característica mais famosa é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade cujas nuvens se erguem a mais de 8 quilômetros acima da atmosfera e mergulham em uma sopa de elementos químicos abaixo. A mancha vermelha tem essa cor devido aos elementos químicos ali aprisionados, no centro da mancha vermelha. Esses elementos foram assados e cozidos por luz ultravioleta e se tornaram vermelhos. Astrônomos têm observado a Grande Mancha Vermelha há pelo menos 300 anos. Na Terra, até mesmo as maiores tempestades duram apenas cerca de 2 semanas. Então, como é que a maior tempestade no Sistema Solar, 3 vezes maior do que o planeta Terra, consegue energia suficiente para assolar o planeta de forma desenfreada durante séculos? Cientistas acreditam que a resposta poderia estar em tempestades menores. A fim de solucionar o mistério, eles planejaram filmar a Grande Mancha Vermelha e outras tempestades menores em ação. A equipe da Galileu espera que a compreensão dos mecanismos desses sistemas climáticos turbulentos venha a revelar a fonte de sua energia. Com a antena de alto ganho fora de funcionamento, essa solução simples não será possível. A equipe no controle da missão então precisa de um novo método. Em vez de fazermos filmes longos e contínuos, fizemos filmes em 3 etapas.
Observamos a mancha vermelha, voltamos algumas horas depois, a observamos novamente. Portanto, é apenas um filme em 3 etapas, em vez de um filme contínuo. Galileu se posiciona em uma área turbulenta de pequenos pontos brancos provocados pelo que eles acreditam que seja convecção, ou ar se elevando rapidamente. Se forem tempestades, eles terão de encontrar provas disso. Eles precisam localizar uma outra das características mais extraordinárias de Júpiter: relâmpagos. 1000 vezes mais poderosos do que os que ocorrem no planeta Terra. Entretanto, são visíveis apenas durante a noite. Júpiter é 11 vezes maior do que o planeta Terra. É realmente grande. Se você olhar para esse globo, você consegue ver alguns pontos de um branco intenso. Pequenos pontos de um branco intenso. E quando chegamos atrás de Júpiter e olhamos para o lado noturno, vemos que eram apenas nesses pontos bastante brancos que continham os relâmpagos. Em nenhum outro lugar. Portanto, isso identificou onde estavam as tempestades. Tendo identificado as tempestades, o próximo passo é descobrir se esses pequenos pontos brancos podem se tornar pontos maiores. Galileu está na posição certa no momento certo. Havia ovais brancas que se formaram nos anos de 1930, 3 delas. E elas haviam estado ali durante 60 anos, até que, subitamente, 2 delas se fundiram. Galileu observa enquanto 2 ovais se fundem para formar uma tempestade maior e mais poderosa. 2 anos depois, a terceira oval também se funde, formando uma grande tempestade em um cinturão abaixo da grande mancha vermelha. E então ele havia lentamente se tornado vermelho, de forma que se parecia com a grande mancha vermelha, mas não tão grande. Foi apelidado de Pequena Mancha Vermelha e observações acerca de sua origem também podem ajudar a solucionar o mistério sobre o local de onde essas grandes tempestades conseguem sua energia. As tempestades de Júpiter são canibalescas, elas engolem tempestades menores. É assim que uma coisa imensa quanto a grande mancha vermelha se formou. É como uma cadeia alimentar na qual o peixe grande come o peixe pequeno e o pequeno come o peixe menor ainda. E os ceifeiros fundamentais de energia em Júpiter são as tempestades pequenas. Isso representa a fonte de toda a energia, mas não explica o porquê dessas vastas tempestades durarem tanto tempo. As condições em Júpiter são tão turbulentas que as tempestades deveriam destruir a si próprias. Na Terra, vórtices como tornados logo chegam ao fim. Mas em Júpiter, vórtices duram anos. Júpiter é o planeta com a rotação mais rápida no Sistema Solar, girando 22 vezes mais rápido do que a Terra. Ironicamente, o cientista John Arnoux acha que essa rotação rápida explica a estabilidade das tempestades de Júpiter. Em sistemas de rotação rápida, vórtices podem durar muito tempo. Isso é realmente surpreendente. Normalmente, imaginaríamos que elas iriam destruir a si próprias, e isso nunca acontece. O que temos aprendido com essas missões é que isso é muito coerente, muito estável. Quando 2 tinturas diferentes são misturadas em uma jarra rotatória de água, os resultados são surpreendentes. O que inicialmente parece que será uma confusão logo se mostra o contrário. Se gerarmos 2 vórtices de grande escala, você verá que irão durar muito tempo e serão coerentes. Essa é a ideia. Em sistemas de fluido giratório, quando você tenta misturá-los, em vez de simplesmente ter a destruição de qualquer sinal da tintura ou qualquer sinal no fluido, você tem estruturas em grande escala, semelhantes à grande mancha vermelha. Galileu revelou por que algumas tempestades se tornam tão grandes e duram tanto tempo. Mas cientistas ainda estão perplexos com a característica mais perceptível de Júpiter, suas listras paralelas, vermelhas, brancas e marrons. Supunha-se que algumas cores são gases se elevando e outras são gases baixando. Mas Galileu descobre que isso pode não ser verdadeiro. Embora sua atmosfera tenha centenas de quilômetros de profundidade, somente a camada da superfície é visível. Aqui, ventos em alta velocidade sopram em direções opostas, levando esses padrões multicoloridos a serem arrastados através da superfície. As faixas coloridas estão associadas a movimento vertical. Algumas delas estão cartografando movimentos ascendentes e outras movimentos descendentes.
Pode ser que o movimento ascendente aconteça em um nível e o movimento descendente aconteça nas mesmas faixas, mas em um nível diferente. Eles não vão descobrir isso até que a missão Juno, em 2011, olhe através da camada superior da atmosfera de Júpiter para saber como o planeta está girando. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Estamos assistindo Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Juno irá orbitar Júpiter 32 vezes, cada uma com duração de 11 dias. As órbitas passarão sobre os polos norte e sul de Júpiter, alterando longitude a cada passagem para escanear uma nova parte do planeta. Pela primeira vez, Juno irá mapear toda a atmosfera de Júpiter até uma profundidade de 563 quilômetros. Os enormes sistemas atmosféricos de Júpiter finalmente fornecerão seus segredos. Hoje, cientistas percebem que a rápida rotação do planeta mantém as longas tempestades de Júpiter. Mas o mais importante, ela também impulsiona a maior força de Júpiter, seu campo magnético. E podemos estudar aquele sistema e compará-lo com o que acontece na Terra. Com isso, podemos aprender muita coisa que irá nos ajudar a compreender o planeta Terra também. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento de ferro derretido se agitando ao redor do núcleo. Júpiter é feito de gás, entretanto, em seu núcleo, o hidrogênio é tão comprimido que age como metal líquido. O campo magnético é criado nas profundezas do planeta, onde as pressões são tão grandes que o hidrogênio em Júpiter se tornou metálico. Na verdade, ele funciona como um metal. Portanto, ele está se movimentando por toda parte e correntes estão sendo criadas. E isso é evidente no campo magnético que circunda o planeta. O hidrogênio metálico agitando-se no núcleo de Júpiter cria um campo magnético incrivelmente poderoso ao redor do planeta. Ele se estende pelo sistema solar até Saturno e além dele, mantendo partículas carregadas e gases. Ele é enorme, 50 a 100 vezes a largura de Júpiter. E a cauda é arrastada pelo vento solar até a órbita de Saturno. O campo magnético de Júpiter é o maior do sistema solar. Se conseguíssemos vê-lo da Terra a olho nu, ele pareceria maior do que a nossa Lua. Ele é também poderoso o suficiente para desviar o constante fluxo de enxofre emitido dos imensos vulcões da Lua mais próxima de Júpiter, Io. Esse material também se afunila em direção aos polos de Júpiter, criando uma exibição de luz extraordinária. Assim como a Terra, Júpiter tem luzes do norte e do sul chamadas auroras. Pela primeira vez, Juno irá analisar as partículas carregadas e campos magnéticos que criam essas enormes exibições. Vamos voar perto do planeta, vamos mergulhar sob os cinturões de radiação saindo do outro lado. E iremos voar através das partículas carregadas que bombardeiam e iluminam a atmosfera com a aurora boreal. A equipe espera que o estudo de Júpiter traga uma melhor compreensão acerca do processo dinâmico que cria o próprio campo magnético da Terra. Entretanto, o sistema jupiteriano tem outros segredos. Suas luas não são frias e inativas, mas mundos dinâmicos que podem ter a resposta para a maior pergunta de todas. Existe vida além do planeta Terra? O sistema jupiteriano é enorme. 63 luas orbitam o planeta. Algumas são grandes o suficiente para serem consideradas planetas. Elas também são um enigma. Luas e planetas pequenos em geral esfriam mais rapidamente. Portanto, como é possível que essas luas sejam hoje tão quentes e geologicamente ativas? A resposta também pode conter uma pista para o santo graal da ciência. Existe vida em outros mundos? As 4 luas maiores são Ganymede, Calisto, Io e Europa. Cada uma é profundamente diferente e guarda surpresas incríveis. Sempre que Ganymede dá uma volta ao redor do planeta, Europa dá 2 e Io dá 4 voltas. Não é coincidência que essas luas tenham evoluído nessa maravilhosa dança cósmica.
Astrônomos esperavam que as luas de Júpiter fossem pedaços de rocha e gelo frios e mortos. Mas Galileu encontra mundos ativos e dinâmicos. Primeira parada, a misteriosa Ganímede, a maior lua do Sistema Solar. Se ela orbitasse o Sol em vez de Júpiter, astrônomos a chamariam de planeta. Essas imagens da NASA mostram suas montanhas, vales, crateras e fluxos de lava congelados. Quase que imediatamente a equipe encontra algo extraordinário. O magnetômetro de Galileu está captando leituras inesperadas. Eu fiquei perplexa. A prova estava bem ali. A prova de que havia um campo magnético me levou a dizer: eu não acredito. Ganímede é a única lua no Sistema Solar com seu próprio campo magnético. Mas ela é um enigma. A lua deveria ser um corpo sólido congelado. Se Ganímede tem um campo magnético, ela deve ter um núcleo derretido. A descoberta do campo magnético de Ganímede apenas aumenta o mistério sobre a formação dos planetas. Alguma coisa deve ter ocorrido no passado de Ganímede, alguma coisa catastrófica o bastante para ter aquecido essa lua. Galileu nos mostrou que Ganímede é um mundo fascinante, um mundo que passou por uma história muito complexa, um mundo em si mesmo. Mas, além de detectar o campo magnético normal de Ganímede, Galileu encontra um segundo campo variável. Isso está nos dizendo que provavelmente exista também um oceano de água líquida em Ganímede. Cientistas suspeitam que esse oceano esteja escondido nas profundezas da crosta rochosa da Lua. Oceano na subsuperfície. A equipe está ansiosa para investigar, mas a órbita de Galileu significa que ela deve deixar Ganímede e prosseguir. Há mais surpresas à espera. Em seguida, a mais exterior das 4 maiores luas de Júpiter, Calisto, fria e rochosa. Também tem seus mistérios. Tendo a paisagem mais antiga e mais repleta de crateras no Sistema Solar, sua superfície está cheia de cicatrizes de antigos impactos de meteoritos. Cientistas ficam perplexos com crateras com estranhas bordas claras. Ao que parece, o material escuro na superfície lentamente desapareceu, expondo o material mais claro abaixo. Nada assim já chegou a ser visto na Terra. Portanto, qual é o material de que é feito e que está afundando? Qual o processo que o está levando a afundar? Quando o examinamos de perto, ele certamente era um corpo muito mais interessante do que havíamos imaginado. Embora a superfície seja de menos 172,8 graus Celsius, os dados de Galileu sugerem que, assim como Ganímede, Calisto não pode ser um corpo sólido congelado. Galileu detecta um campo magnético muito fraco, sugerindo que ele também pode ter um oceano. Oceano na subsuperfície. Mas os dados são confusos. Outros instrumentos a bordo de Galileu sugerem que 201 quilômetros abaixo da superfície, Calisto é composto de uma mistura de rocha, metal e gelo até seu núcleo. É um outro mistério. A teoria padrão sobre como luas e planetas são formados diz que eles devem se aquecer quando o material de que são compostos se unem pela primeira vez. O calor deveria então separar a rocha do gelo. Estranhamente, em Calisto, isso não aconteceu. Isso significaria que ele nunca chegou a ficar realmente quente. Como é que se forma uma lua tão grande sem que ela se aqueça? Ainda não compreendemos realmente Calisto. Assim como grande parte do sistema jupiteriano, Calisto levanta mais perguntas do que as responde. Não sabemos o que está acontecendo dentro da Lua. Não sabemos nem ao menos que material cobre sua superfície. A história da próxima lua de Júpiter é igualmente bizarra. Io tem o mesmo tamanho de nossa lua, e das 4 grandes luas de Júpiter, ela é a mais próxima. É o corpo mais vulcanicamente ativo no Sistema Solar, com mais de 400 vulcões, com quase 200 quilômetros de comprimento. Se você pudesse ter uma visão aérea de Io, isso seria realmente extraordinário. Você veria essas colunas de fumaça de centenas de quilômetros de altura. Enormes fluxos de lava e grandes lagos de lava simplesmente fervendo e borbulhando.
Essa superfície é realmente singular e tem as cores de uma pizza calabresa. Vulcões dão constantemente nova forma à superfície de Io. As imagens de Galileu são completamente diferentes daquelas que a Voyager nos enviou cerca de 20 anos antes. Mas como uma paisagem pode se modificar de forma tão dramática em um espaço de tempo tão curto? Enormes crateras parecem surgir e desaparecer. A causa de seu desaparecimento parece ser colunas gigantescas de gases ricos em enxofre, elevando-se a mais de 320 quilômetros acima da superfície. Concluímos que eram as colunas de fumaça que estavam depositando materiais finos na superfície. E, na verdade, eliminando essas crateras no decorrer de longos períodos de tempo. Mas, assim como ocorre com as demais luas de Júpiter, existe ainda um mistério. Essa atividade bastante vulcânica exige uma enorme quantidade de calor. Mas de onde é que ele vem? Io, a mais de 800 milhões de quilômetros do Sol, deveria ser muito fria, mas obviamente não é. Será que a resposta poderia ser a gravidade? O campo gravitacional de Júpiter mantém Io em órbita. Mas, à medida que ela circula o planeta, ela passa pela área de influência das demais luas de Júpiter. A gravidade dessas luas empurra Io para a direção oposta. Aquilo deforma Io, e é a deformação que cria o calor. À medida que as grandes luas de Júpiter orbitam ao redor do planeta, elas são puxadas, empurradas e prensadas, enquanto seguem suas órbitas. Isso cria calor, fricção e provoca derretimento das rochas dentro de Io para alimentar seus vulcões. Isso eleva marés em Io de forma bastante semelhante à maneira como a Lua eleva marés nos oceanos da Terra. Só que em Io, toda a superfície se eleva mais de 90 metros. Consegue imaginar o que aconteceria na Terra se a crosta terrestre se elevasse mais de 90 metros? É uma descoberta surpreendente. Um mundo moldado por forças tão violentas que ele é desfeito como se fosse uma daquelas balas puxa-puxa. Entretanto, ainda que isso pareça incrível, dentre todas as luas de Júpiter, Io pode não ser a mais estranha. A próxima lua no caminho de Galileu, Europa. Sua superfície é coberta por estranhas formações geológicas e trilhas paralelas que cortam o gelo. É um mundo de gelo com um segredo extraordinário. Será que ele poderia ter os ingredientes para a vida? Imagens de missões anteriores da Lua Europa de Júpiter revelam um mundo branco-rosado. Mas Galileu encontra menos crateras provocadas por meteoro do que se esperava. Isso significa que alguma coisa está eliminando as crateras depois que elas são formadas. Como a superfície de Europa é composta de gelo, cientistas acreditam que poderia haver água vinda de baixo. Essa lua é tão intrigante que a equipe quer vê-la melhor. Mas isso implica em passar mais tempo em Europa do que o planejado. A programação original previa apenas 3 passagens pela Lua Europa. Mas a evidência foi tão convincente que levou a missão a se estender e voltar várias outras vezes. A primeira tarefa de Galileu é captar imagens da Lua com mais detalhes. A pergunta é: o quanto a superfície de Europa é ativa? Os processos que eliminam as crateras provocadas por impactos são rápidos ou glacialmente lentos? A equipe começa supondo que o processo poderia levar bilhões de anos. Aquilo muda rapidamente. Eu os estou ouvindo discutir a idade da superfície de Europa. Talvez seja de alguns poucos bilhões de anos. E então, com a próxima passagem, poderia ser até mesmo de uma centena de milhares de anos. E então, com a passagem seguinte, poderia estar ativa no momento. Enquanto fazia a medição do campo magnético de Europa, Galileu descobre um outro mistério. Polo Norte magnético. À medida que a Lua orbita Júpiter, seu campo magnético muda. Europa deve ter uma camada condutora que permita a passagem do campo magnético de Júpiter. Há apenas uma coisa que poderia causar isso, e é uma grande surpresa para a equipe da Galileu. Conseguimos interpretar essas assinaturas como sendo produzidas por um oceano global sob a superfície do gelo.
Cientistas acreditam que o oceano de Europa seja vasto. Acreditam que ele cobre todo o globo, com uma profundidade de mais de 160 quilômetros, fazendo dele o maior corpo de água líquida no sistema solar. Se for esse o caso, a equipe precisa, em primeiro lugar, tratar de um problema fundamental. A temperatura na superfície de Europa pode chegar a 93 graus Celsius negativos. Por que razão esse oceano imenso tão longe do Sol não congela? Astrônomos acreditam que a resposta possa ser a mesma que alimenta os vulcões em Io. A gravidade de Júpiter estende e comprime a Lua, criando calor dentro dela. É o calor que mantém a superfície em movimento constante. Isso também poderia explicar algumas características incomuns encontradas em Europa. As imagens de Galileu mostraram elevações entrecruzando a superfície de Europa. São características fantásticas que percorrem a superfície por até 1000 quilômetros e tipicamente em pares. Ou seja, uma elevação com uma depressão no centro e então uma outra elevação. São características fantásticas, diferentes de tudo que vemos na Terra. No início, essas elevações são um enigma, mas logo os pesquisadores têm uma solução. Usando blocos de gelo, o cientista planetário Bob Papalardo reproduz o efeito no laboratório. À medida que Europa se verga pela gravidade de Júpiter, sua superfície se curva e racha, formando fraturas através do gelo. À medida que ela é prensada e se curva, o gelo desliza para frente e para trás ao longo dessas fraturas. Isso pode criar calor à medida que esses blocos passam um pelo outro. E aquele calor pode aquecer o gelo dos dois lados do bloco. E esse gelo aquecido se eleva para formar essas estranhas elevações que vemos. Esses sulcos que parecem atravessar a tundra de Europa. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Assistindo Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Galileu revela um mundo em constante movimento. Prova de calor oculto abaixo do gelo. Fluxos de material na superfície são possivelmente prova de vulcões de gelo ou geysers. Manchas vermelhas amarronzadas se estendem pelo gelo onde ele rachou. E material salgado do interior subiu e chegou à superfície. Vemos fossas, manchas e domos na superfície de Europa que podem estar relacionados com a elevação de bolhas de gelo aquecido que se movimenta para cima através da crosta, quase como uma lâmpada de lava. Calor do interior da Lua pode até levar à formação de aberturas hidrotermais no oceano. No planeta Terra, essas aberturas no leito do rio são áreas propícias à vida. As informações de Galileu também sugerem que haja dióxido de carbono congelado na superfície de Europa, possivelmente vindo do oceano abaixo. Se for esse o caso, a descoberta é crucial, uma vez que CO2 é vital para a vida. Será que isso significa que exista vida em Europa? Estou entre os que acreditam que se existe água, há uma possibilidade bastante grande de que exista vida e exista material para que essa vida o utilize. Se encontrarmos vida no oceano de Europa, esse será um enorme salto para compreendermos se estamos sozinhos no universo ou se pode haver vida em toda parte. A procura por vida é um fascínio irresistível. Cientistas estão ansiosos para voltar à Europa. E próximo do final da próxima década, eles esperam lançar uma missão inovadora para orbitar a Lua. Europa Explorer dará os primeiros passos para responder à maior pergunta de todas. Existe vida em outros mundos? A missão irá pesquisar o gelo na superfície de Europa. Além de analisar sua estrutura, ela buscará pontos através dos quais poderíamos um dia chegar ao oceano abaixo. A principal ferramenta da Explorer é o radar. Isso dará aos cientistas um mapa tridimensional da crosta de Europa. Isso lhes dirá qual a espessura da crosta de gelo. A que profundidade está o oceano? Se é um oceano global, qual é a profundidade? Qual a espessura da camada oceânica? Essas perguntas são cruciais. Quando os cientistas souberem a espessura do gelo, o passo seguinte é descobrir como chegar abaixo dele.
E essa será uma missão completamente nova. Uma sonda irá não apenas orbitar a Europa, mas aterrissar e explorar o oceano na subsuperfície. Endurance já está trabalhando na Antártica. Um submarino robótico, a primeira de uma nova geração de sondas submarinas que também pode operar sob o gelo. O objetivo é criar um veículo que não precise de instruções de sua base. Endurance deve tomar decisões sozinha. Talvez um dia um veículo como esse vá buscar vida em Europa. Mas primeiro ele precisa passar pelo gelo. É preciso muita energia para derreter essa espessa cobertura de gelo. Em geral, as pessoas não gostam disso, mas vamos precisar de algum tipo de sistema nuclear que irá derreter aquele gelo e levará semanas, talvez meses para atravessá-lo. Podemos imaginar uma nave que pouse e vá derretendo o gelo pelo caminho até o oceano. E então explore o que realmente existe ali. A descoberta de vida em um outro mundo seria um dos maiores achados de todos os tempos. Se há vida nos oceanos de Europa, isso nos diria que provavelmente existe vida em praticamente qualquer lugar em que haja um ambiente rico em água. Essa seria uma descoberta surpreendente. Júpiter e suas luas já transformaram nossa compreensão acerca do nosso planeta no sistema solar. Hoje, novas missões até a Europa podem finalmente vir a provar que a vida na Terra não é única. E se há vida em dois mundos, então por que não em muitos? Júpiter e suas luas podem um dia nos dar a esperança de que iremos encontrar não apenas vida, mas inteligência entre as estrelas. Versão Marshmallow São Paulo.